sobretudo uma clareza na nossa. Não, uma clareza muito grande sobre quem nós somos. Vamos falar um bocadinho disso hoje. Antes de mais, olha, estamos tão gratos porque chegou o outono, nós vimos as folhas a cair, isto não tem nada a ver com o sermão, mas sentir que alguma coisa ainda funciona, não é? Agora as nossas árvores vão poder finalmente começar a libertar-se das folhas e a natureza segue o seu curso e estamos muito, muito gratos por isso também. Então vamos ver. Nós hoje vamos falar deste tema que é construir e desconstruir. Porque recentemente eu ouvi esta palavra, desconstrução. Ouvi até em inglês, mas não importa, é palavra desconstrução. E foi inesperado. Sobretudo o contexto foi na apresentação e discussão do pensamento da unificação. E já no final, um dos participantes, que não tinha sido o orador, foi-lhe perguntado, foi-lhe pedido para fazer um comentário. Na verdade, estou a falar da Jacques Marion. E isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu. Foi-lhe pedido que comentasse, o tema era sobre o deísmo. Mas ele não comentou. Não comentou e perguntou: alguém sabe dizer o porquê de tanta desconstrução? Mas não foi uma pergunta provocatória, não foi retórica. Ele disse isto, eu senti que aquilo veio mesmo daquilo que lhe enchia o coração naquele momento. Ele perguntou: why so much deconstruction? Por que tanta desconstrução? Na verdade, e depois disse: o que será? É natureza caída? O que é isto? Isto era também a semana do pedido da dissolução da nossa igreja, foi o início de mais conflitos. Eu senti que ele simplesmente exprimiu aquilo que ele tinha dentro, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele não perguntou: ai, porquê esta escalada de violência? Porquê mais um conflito? Porquê mais estas guerras? Ele usou esta palavra desconstrução. E sim, chamou-me a atenção porque, na verdade, tudo aquilo que está a acontecer, claro, são guerras, são conflitos, mas se nós virmos o todo, por detrás de tudo isto, há uma intenção de desconstruir, não é? Há claramente uma direção para a desconstrução. Desconstrução que já começou no princípio de tudo. Isto tem vindo a ser uma desconstrução contínua, não é? Nós tivemos, antes de mais, a desconstrução do ideal de Deus, com a queda. Mas, interessantemente, é assim, à medida que nós vamos analisando as coisas que já sabemos, encontramos sempre outras coisas mais interessantes. Certo que, com certeza que a queda foi a destruição do ideal de Deus, mas não ficou por aí. Não ficou só que Adão e Eva se separaram e se uniram sem a bênção de Deus. A partir desse momento começou a desconstrução. Logo na família, com Caim e Abel, até hoje tem sido uma desconstrução completa e tem sido uma escalation exponencialmente. Essa primeira semente de destruição tem vindo a crescer e tem vindo a destruir tudo, a espalhar-se, a espalhar-se. E nós estamos a viver neste momento, não é? Por isso foi desconstruída a primeira família e esta motivação e o resultado de tantos conflitos. A guerra não é só para matar pessoas, por detrás há um propósito de desconstrução. E quanto maior for a violência, mais ressentimento histórico. Não vamos falar hoje de ressentimento, mas temos que saber que o motivo de todo e qualquer conflito, até entre nós, é criar ressentimentos. Sair de ressentimento é uma coisa muito complicada, sobretudo se falamos a nível de povos. Desconstrução da nossa identidade. Claramente, é aquilo que nós temos agora. De novo, somos uma seita? Não, não é verdade. Somos uma igreja. Somos um movimento para a paz e somos uma igreja. Não somos uma seita. Mas há um movimento fortíssimo
para desconstruir a nossa identidade, agora com o pedido de dissolução. Mas a palavra seita voltou, porque encontrou um barco, encontrou um espaço. Oh, ok, cá estão eles de novo. Aceita. Mas nós temos que desconstruir isto. Desconstrução da identidade humana. A National Geographic, é por isso que tantos nomes e marcas que até hoje têm sido de grande confiança e prestígio para nós, como a Lego, como a Disney e como a National Geographic, se dedicam a coisas que na verdade não deveriam dedicar. A National Geographic dedicou um inteiro número, e estou a falar de um livro com mais de 100 páginas, sobre o gender. Dentro eu tive esta revista na minha mão, quando se abria, nas fotografias era impossível distinguir quem eram os meninos e as meninas. Vocês sabem o que é este ser? É um menino ou uma menina? Pode ser qualquer coisa. E isto é a desconstrução da identidade humana. Hoje, nós começamos a ter dificuldades em saber o que é um homem e o que é uma mulher. Começamos a não estar interessados em saber se somos um homem e uma mulher. E quando olhamos para outra, mas não nos interessa saber se é um homem ou uma mulher. É uma coisa que pode ser seja lá o que for. E temos a desconstrução da família humana, com as guerras, com os conflitos. Porquê? Porque neste ambiente nós já não nos vamos reconhecer como membros de uma mesma humanidade. Nós passamos a ser inimigos. Como é que neste contexto nós podemos falar de fraternidade, que somos irmãos? Né? Nós passamos a ver os outros agora, começa o antissemitismo. E também começa o anti-islão. Por isso, quando há conflitos, para além destas almas preciosas que se estão a perder todos os dias, que já vamos perto de 5.000, há um trabalho por detrás disto. Que não é só a morte daquelas pessoas que chegam ao mundo espiritual cheias de ressentimento e se tornam espíritos de ressentimento. Não é só isso. É a desconstrução mirada, pensada, com uma estratégia para que nós nos vejamos só como inimigos. Os judeus são assim, os muçulmanos são assado, os cristãos não fazem nada. E claro, temos a desconstrução do nosso planeta, que é a nossa Terra, que era preciso tanto para falar do milagre que é a natureza e que é a Terra, e tantas outras desconstruções, não é? Mas isto que nós vimos e que nos rodeia é a realidade, mas é a única realidade. Podemos nos perguntar, oh meu Deus, não há mais nada. Bom, esta também é uma realidade substancial, real. Nós estamos a viver numa nova era. Porque o Messias assim o proclamou. É a era da Chonilguk, que é um mundo em construção. Então, a par e ao mesmo tempo da desconstrução, há uma construção em curso. Há um canteiro, não é? Canteiro em português, se calhar, não. Canteira. Desculpem, canteiro, não é canteiro. É como aquela, quando há um prédio em construção. Isso tem um nome que agora não me lembro, não importa. E em... Hã? Não, há mesmo toda aquela estrutura que... É um cantão, exato, é um cantão. Nós estamos nesse grande cantão a nível mundial, terrestre e no mundo espiritual. Claro que a Chonilguk tem que ser construída aqui, mas está-se a construir também lá, à medida que se desconstrói o inferno. Mas é difícil sentir que nós estamos numa nova era, é difícil sentir que há um mundo novo em construção. Então, talvez nos ajude, eu penso que é interessante ver os passos que foram dados para que pudesse ser proclamada e que nós possamos continuar essa construção. Então, o verdadeiro Pai proclamou a Chonju Pyongwa Tongilguk, que é a nação da paz e unidade cósmica, que nós, de uma forma abreviada, chamamos a Chonilguk, no dia 15 de novembro de 2001. Chamo só a atenção que foi pouco mais de um mês depois das Torres Gêmeas. Pois vamos ver. A Chonilguk, a orientação, ou seja, a direção e o caráter, a sua essência e a sua abrangência central,
eram desde logo muito claros. Nós sabemos que as proclamações e a vontade de Deus é sempre tudo muito claro, tem que ser muito claro e muito ordenado. Ou seja, Deus é o centro da John Book. Não pode ter nada a ver com a queda humana, nem nada a ver com o pecado. Nenhum desses elementos do passado. Entramos numa nova era. Há portões através dos quais nós temos que entrar e tudo isto tem que ficar de fora, não pertence. E engloba toda a humanidade. Ou seja, sem exceções. E o verdadeiro pai disse, a John Ilguk, a nação da paz e unidade cósmica. É a única nação que Deus ama. E faz-nos lembrar as histórias bíblicas de quando Deus odeia e Deus ama, mas nós compreendemos o significado. É a única nação que Deus ama porque é a única nação que reconhece Deus. Porque é a única nação em que todos os filhos pertencem a Deus. Porque é a única nação em que Deus pode habitar e dominar e estabelecer o seu reino. Então, é a única nação que também as nossas famílias amam. E é a única nação que os nossos clãs amam. E a única nação que as raças branca, negra e amarela amam. Mas é uma das perguntas que de facto nos surge, e nós vemos isso à nossa volta, e essa é a grande dificuldade. Será que se passa de uma era de milhares de anos bíblicos, na verdade são milhões de anos, nós não sabemos exatamente, se passa assim de um velho mundo para uma nova era, com uma simples proclamação. No dia 15 de novembro de 2013 foi proclamado, estamos na Chonilguk. Claro que não. E é muito interessante conhecer a estratégia de Deus que trabalhou através dos verdadeiros pais. É importante conhecer isto para compreender como as coisas estão a acontecer, independentemente de nós sabermos ou compreendermos. O verdadeiro pai, na verdade, estabeleceu um calendário muito rigoroso de 12 anos. De 2001 a 2013, houve um calendário, uma tabela de marcha, um plano de trabalho, durante o qual o movimento entrou em modalidade de construção total do reino. Quer nós percebêssemos ou não. Ao fazer isso, o verdadeiro pai avançou seguindo três grandes linhas de avanço. A primeira foi centrada em líderes religiosos e qual era o seu objetivo? Era a eliminação das barreiras entre religiões. Aqui está nações, é um erro. A eliminação das barreiras entre religiões. Esta era a primeira estratégia. Em particular, o verdadeiro pai procurou um núcleo comprometido de clérigos, de pessoas religiosas que compreendessem o seu papel messiânico. Ou seja, que se criasse unidade com ele e estivessem dispostos a apoiar as suas iniciativas interreligiosas. Este foi o grande período das primeiras atividades verdadeiramente interreligiosas. Por detrás disso estava esta estratégia. Segunda linha de estratégia concentrou-se naquilo que foi chamada a esfera pública. Centrou-se em quê? Nos líderes do mundo, nos líderes seculares dispostos a tornarem-se embaixadores da paz. E a apoiar as iniciativas para a paz mundial, especialmente relacionadas com a renovação das Nações Unidas. Todos nós nos lembramos disto. E, do ponto de vista do movimento, ambas estas linhas de avanço tinham como propósito preparar o ambiente para a Chonilguk. Eis o que estava por detrás destas iniciativas. E a terceira linha de avanço é muito interessante. Serviu a diferenciar, a marcar, a destacar a Chonilguk de tudo o que tinha sido feito anteriormente. Essencialmente, o movimento estava empenhado em quê? Em construir uma nação. Nós estávamos a construir uma nova nação. Então o que é que fez? Registámo-nos como cidadãos ou proprietários da Chonilguk. Realizaram cerimónias de coroação, primeiro de Deus e depois dos verdadeiros pais. Lembram-se disto? Construiu-se um palácio original. A demora de Deus, agora fomos já para além disso, Chonjongguk. Designou-se uma bandeira da Chonilguk. Escreveu-se o hino nacional. A verdadeira mãe escolheu a flor nacional desta nova nação. Até uma ave nacional, o gro.
e instituiu-se um novo calendário, porque era uma nova era. Uma nova era. É um novo tempo. Até o calendário celestial, que às vezes talvez nos esqueçamos da sua importância, é tão importante e faz parte desta terceira estratégia. Então, invisível aos olhos do mundo, mas às vezes até aos nossos olhos, estava-se a construir um mundo novo, independentemente que nós conseguíssemos compreender ou não, com base numa estratégia muito clara, muito precisa, que já fazia parte da proclamação de 15 de novembro de 2013. Mas esta construção de uma nova ordem decorreu num clima de paz. Uma das nossas grandes dificuldades é compreender como é que se pode construir um reino de paz no meio da guerra. Mas alguma vez o verdadeiro Pai fez a proclamação no meio da paz? Sem obstáculos? Sem perseguições? Alguma vez isso aconteceu? Na verdade, se nós virmos o contexto mundial, no contexto mundial, como eu disse, a proclamação foi feita um pouco mais de um mês depois do 11 de setembro, que gerou esta guerra global ao terrorismo com todos os erros que foram cometidos. Houve um aumento das armas de destruição de massa, doenças, aumento de criminalidade, corrupção social e económica. E a nível interno, não houve obstáculos. Quantos durante esses 12 anos? A doença grave do verdadeiro pai em 2003, houve o acidente do helicóptero, houve uma crise de sucessão, nós sabemos, não vale a pena estar a aprofundar. Lutas pelas propriedades da igreja, que duraram anos e anos, e que criaram também dentro de nós, muitas das vezes, desencorajamento, ou esta sensação que realmente não, a Tchon Il-guk, mas qual Tchon Il-guk? Mas onde é que está a Tchon Il-guk? Onde é que está o reino de Deus? Mas, para além de tudo isto, na verdade, o verdadeiro Pai tomou iniciativas. É tão interessante ver a diferente perspectiva que nós temos dos verdadeiros pais e de Deus. São perspectivas tão diferentes. Tomou iniciativas que nós até poderemos dizer que eram provocativas. Vamos ver. Por exemplo, o verdadeiro pai desafiou o protocolo porque ele realizou a bênção pela paz mundial aonde? Nas Nações Unidas. Posteriormente, deu este passo muito controverso de abençoar, ou seja, casar, um arcebispo católico romano. Quem foi? Milingo! Nós estávamos em Itália e o que aquilo foi em Itália não há descrição, não é? Desencadeando assim uma crise nos mais altos níveis do Vaticano. Uma enorme perseguição em relação a nós. Quantas pessoas pensaram, meu Deus, mas que ideia foi esta de abençoar este homem que causou a nível, não foi só a Itália, foi a nível mundial, tantas incompreensões, perseguição, difamação. Em seguida foram publicadas o quê? Lembram-se das mensagens do mundo espiritual? Dentro dessas mensagens estavam incluídos personagens famosos, inclusivamente presidentes americanos falecidos, que testemunhavam a identidade messiânica do verdadeiro pai nos grandes jornais dos Estados Unidos, porque o verdadeiro pai deu essa direção. Não vamos publicar as mensagens do mundo espiritual para nós, vamos proclamar ao mundo. Depois disso, o que é que o verdadeiro pai fez? Pediu às igrejas cristãs que retirassem a cruz como símbolo divisivo. E líderes do movimento, e líderes do nosso movimento, lideraram um contingente de mais de 100 pastores dos Estados Unidos que enterraram uma grande cruz. Para o mundo cristão, isto foi verdadeiramente um acontecimento. Que necessidade é que havia de fazer aquilo publicamente? Não bastava proclamar à frente de Deus? Posteriormente, o movimento realizou uma coroação, não foi? A coroação, primeiro, a coroação do verdadeiro pai, da verdadeira mãe, como reis da paz, aonde? O Capitólio tem 20 edifícios, um deles é este. O Capitólio do Governo dos Estados Unidos da América tem 20 edifícios. Um deles é este, do Senado de Dirksen. E foi aí que os judeus pais se fizeram coroar como reis da paz. Claro, quando isto se tornou público, foi mais. Pronto, foram mais críticas, não é? É assim, se nós observarmos isto, podemos realmente pensar: uau, isto foi tudo uma grande provocação, até. Mas a coisa mais importante é que, neste processo de construção e no meio da desconstrução, o verdadeiro pai não se retirou, avançou.
corajosamente, bold, não é? Com muita coragem e enfrentando, criando situações de ruptura. Situações em que, na verdade, nós recebemos mais perseguição. Ora, se isto é uma estratégia, quer dizer que para que haja construção, nós precisamos destes momentos de ruptura. E nós precisamos de momentos de perseguição. Isto é tão importante compreender para que nós vejamos tudo aquilo que está a acontecer do ponto de vista de Deus. Porque, de facto, nós podemos agora compreender como é que o verdadeiro Pai investiu os últimos 11 anos da sua vida. Que significa, já depois que o verdadeiro Pai tinha 80 anos, como é que ele viveu os últimos 11 anos da sua vida? Foi aí que ele verdadeiramente, por assim dizer, usou todas as suas armas e toda a sua potência e todo o seu ser para criar as fundações para esta construção. E a construção estava a acontecer e está a acontecer agora neste momento. A construção da nação de Deus, a construção da Chonenguk. E como sabemos, o verdadeiro Pai ascendeu antes de poder proclamar o dia da fundação. Foi a verdadeira Mãe, no dia 13 de janeiro de 2013, que proclamou o dia da fundação da Chonenguk. Então, enquanto o mundo estava imerso num caos total, em desconstrução, Deus construía um reino de paz. Isto é tão importante nós compreendermos para sabermos que o reino de paz não se constrói na paz, porque senão já não era preciso construir. Então nós temos que estar conscientes que um mundo em guerra não é um empecilho, não é um obstáculo para a construção de um reino de paz. E não devemos ter medo e desencorajar-nos. E enquanto se construía este reino de paz, no meio de toda esta desconstrução, nós contribuímos para isso. Não teria sido possível só com Deus e os verdadeiros pais. Mais conscientes, menos conscientes, mais ignorantes, com mais conhecimento, que tínhamos feito mais, que tínhamos feito menos. Tudo isto foi possível porque nós estávamos lá, nós estávamos aqui, porque nós ficamos. Foi um período difícil, nem todos ficaram, mas nós ficamos. E nós somos agora aqueles que podemos dizer que contribuímos para a construção daquilo que até hoje foi feito. E durante esse ano de 2013 e até ao início do ano de 2014, o que é que fez a verdadeira Mãe? Ela liderou um esforço para codificar a Constituição da Chonenguk. Lembram-se da Constituição? Nós temos uma Constituição que foi anunciada em fevereiro de 2012. Cá temos a lei religiosa para a realização do mundo ideal de paz de Deus. E no primeiro capítulo desta Constituição, nas suas disposições gerais, na secção 1, nós vemos Deus. Primeiro capítulo, secção 1, Deus. E o primeiro artigo, Deus. E diz, Deus é o Criador do cosmos, dos reinos do céu e da terra. Deus, como Pai Celestial, é a essência original. 3. Deus é o Senhor do céu e da terra, que através do verdadeiro amor e da sua palavra preside e realiza a sua providência no mundo da criação. Este é o mundo que nós estamos a construir, com esta Constituição. No artigo 2, Deus e a humanidade, diz que Deus é o verdadeiro Pai incorpóreo e mantém uma relação de pai e filho com a humanidade. Não é isto que nós temos vindo sido encorajados a proclamar? Deus deseja que os seres humanos alcancem as 3 grandes bênçãos: aperfeiçoamento do caráter como indivíduos, aperfeiçoamento da família, aperfeiçoamento do domínio. Deus deseja que todas as pessoas possam herdar o verdadeiro amor, a verdadeira vida e a verdadeira linhagem de Deus e que se unam em amor com Deus, tornando-se assim parceiros objetivos de Deus em substância. Deus tem realizado a providência de restauração para salvar a humanidade, que perdeu o seu valor original, como foi concebido no momento da criação.
E o artigo 3, Deus e a Chonilguk, o que é que diz? Deus estabelece a Chonilguk através dos verdadeiros pais e dos cidadãos da Chonilguk. Quem são? Somos nós. E nós somos uma nação em expansão. Porque agora aquilo que nos é pedido, como a nossa missão principal, é que o número de população aumente. Não é? Que cada vez haja mais cidadãos da Chonilguk. E na secção 2, dedicada a primeira a Deus e a segunda aos verdadeiros pais, diz que os verdadeiros pais são os antepassados originais da humanidade. Está claramente a proclamar a identidade dos verdadeiros pais, como a encarnação perfeita de Deus, que alcançaram a unidade no coração, a unidade no corpo, a unidade no pensamento e a unidade na sua essência fundamental. Quem é que conseguiu esta unidade? O verdadeiro pai e a verdadeira mãe. Esta também é a resposta a tantas polémicas. Completamente unidos um ao outro. São uma única coisa. Os verdadeiros pais têm um valor cósmico e uma estatura que é absoluta, única, inalterável e eterna. Não haverá outros verdadeiros pais. Os verdadeiros pais estão a realizar em todo o céu e terra o trabalho espiritual para o renascimento, a bênção, a ressurreição, a vida eterna de todas as pessoas através do verdadeiro amor. Então, nós encontramos aqui neste primeiro capítulo da nossa Constituição, da qual eu penso que talvez a maioria de nós se esqueça. Não andamos sempre a ler a Constituição. Fazemos tanto onde ou quê, mas obviamente nunca pensamos que a Constituição não é um documento de onde ou quê, não é? Então aqui no primeiro capítulo, secções 1 e 2, nós encontramos a essência, a identidade e o propósito de Deus e também a identidade e a missão dos verdadeiros pais. E recentemente, nas instruções que a verdadeira mãe nos deu sobre o testemunho, não é isto. O que é que a verdadeira mãe agora nos disse? Que boldly, ou seja, com coragem, proclamar, explicar, dizer claramente quem é Deus e qual é o propósito de Deus. Quem são os verdadeiros pais e qual é a sua missão. E está escrito logo no início da nossa Constituição. Então, neste momento de caos, é-nos pedido o quê? Autenticidade, sinceridade, clareza. Não é? Este é neste momento que a nossa responsabilidade, na verdade, é maior. E o que é que isto nos diz? Que é importante que nós possamos compreender o que é que Deus nos quer dizer, às vezes no meio, sim, de tanta confusão ou de tantas dificuldades. Se agora, neste momento tão difícil, a verdadeira mãe nos pede para agir de acordo com aquilo que está escrito nos primeiros 2 artigos do primeiro capítulo da Constituição da Chonilguk, é porque, para além daquilo que nós conseguimos compreender ou ver à nossa volta, este é o momento para o fazer. Porque esta é a fase da construção do reino de Deus, em que tudo está preparado para testemunhar desta maneira. É isso que nós aprendemos com aqueles primeiros 12 anos. Que há uma estratégia, que há um plano que se cumpre. E agora também há um plano, há uma estratégia por detrás deste caos, desta desconstrução. A única coisa que nós temos que fazer é unirmos-nos àquilo que a verdadeira mãe nos pede, porque tudo está preparado para sermos protegidos. Se temos que passar por perseguição, passaremos pela perseguição. Se seremos difamados, iremos esclarecer e dizer qual é a verdade acerca de nós. Mas este é o momento e é importante compreender para que não tenhamos medo e para que não nos deixemos confundir com as notícias do telejornal, que são verdadeiramente overwhelming. Nós sentimos como um tsunami que vem para cima de nós e que ficamos entondecidos com aquilo que está a acontecer. Eu gosto desta ideia que nós somos como um instrumento musical e que Deus é o nosso diapasão. Porque é assim, o Sérgio sabe música, né? E quem estudou um bocadinho de música, Deus dá-nos a nota, não é? Lá de referência, para que o nosso som
possa ser perfeito. É Deus que nos dá a referência. Então nós podemos ficar afinados, não é? Com Deus e com o seu ideal e podemos funcionar de maneira perfeita. Esse é o objetivo. E nós acabamos de ver que essa nota de referência tem estado sempre presente, sempre, sempre presente. Deus nunca deixou de nos dar o lá, nunca, nunca mudou a nota e tem estado sempre a guiar-nos na construção da Johnny Book, mesmo que não o tenhamos visto, no meio de uma contínua desconstrução. Deus tem lá estado sempre, não é? Com o seu diapasão. Nós sabemos disto. Não é que nós não sabemos. Mas é difícil, né? É difícil estarmos afinados, é difícil afinarmos com este diapasão. E sabem que a dissonância cognitiva foi fruto de estudo também na nossa igreja em relação aos nossos membros. A dissonância, a dissonância cognitiva, o Sérgio estudou, não é? Bom, nós na nossa igreja temos uma expressão com a qual resolvemos todas as nossas disfuncionalidades. É a natureza caída. Qual seja lá qual for que não funciona e, bom, justamente é assim que nós aprendemos no princípio divino. Os 4 pontos da natureza caída que depois se desdobram em, bom, infinitas formas de natureza caída e com isto nós resolvemos a nossa identidade caída e a identidade caída dos outros. Claro que nós não ficamos pela nossa. E tudo é a natureza caída, não é? Mas, bom, o mundo também tem a sua natureza caída. De facto, nós estamos sempre a ver a natureza caída do mundo e tem os seus defeitos, não é? Tem as suas disfuncionalidades e o mundo estuda isso. Não estuda do ponto de vista do princípio, mas estuda e chega lá de alguma maneira, tenta identificar e, de facto, este psicólogo americano, Leo Festinger, em 1957, é um psicólogo que já faleceu, do século passado, ele desenvolveu esta teoria, ganhou prémios até com esta teoria, palavras muito simples. A dissonância cognitiva é simplesmente a diferença entre as nossas crenças e as nossas ações. E o seu resultado, que é o desconforto. Ninguém fica confortável na confrontação entre as nossas crenças e os nossos ideais e as nossas ações. Continuamente. Nós sentimos-nos desconfortáveis e sentimos-nos sob pressão, sentimos-nos acusados por nós mesmos, por aqueles à nossa volta, sentimos-nos acusados pelo ideal, o nosso ideal é enorme, é o maior ideal, é o da perfeição, não é? Isto cria muito desconforto. Há este conflito interno, não é? Dentro da mente há estes 2 boxers continuamente e ninguém quer viver neste estado. E então nós arranjamos uma solução, tentamos arranjar. Aqui é só uma imagem engraçada, que é, por exemplo, o dilema que vivem as pessoas que querem ser vegetarianas por causa da crueldade animal, mas ao mesmo tempo é tão bom comer carne. E aqui embaixo não sei se é uma vaquinha com asas que faz moo e que provavelmente está a orar se não me comas, não sei. Mas é com uma imagem muito simples. A dissonância cognitiva é isto. É aquilo que eu gostaria de ser e o que eu gostaria de fazer e a minha realidade, que ainda não cheguei lá. Como é que eu vou resolver isto? Este estado de desconforto e de conflito leva-nos a tomar decisões. Nós somos seres humanos e tomamos decisões. Fazemos escolhas. Na nossa vida de fé, nós estamos constantemente a ser confrontados com esta necessidade, não é? O que é que eu agora vou fazer? O que é que eu vou fazer sobre isto? Aquilo que nunca devemos fazer, porque nesta situação de dissonância cognitiva pode acontecer, é por isso que isto foi estudado na nossa igreja, é desistir daquilo em que eu acredito. Porque é tão alto, porque é tão ideal, porque é tão difícil, porque aquilo que me pedem é verdadeiramente demais. A primeira coisa é não desistir. Quando nós estamos neste estado de depressão, de desconforto, a minha realidade está tão longe, geralmente é o que eu penso, oh meu Deus, o ideal de Deus e eu, nós dizemos isto, uau, é assim, não é? É melhor deixar isto para quem é mais capaz. Alguém que é mais capaz do que o outro, e é difícil de avaliar isto.
Mas isto leva ao abandono. E é importante compreender. A primeira coisa é não desistir. Ou então, para baixar esta sensação de desconforto, para, por exemplo, para, por assim dizer, descomprimir, vamos baixar o nível do nosso ideal. É assim, não é preciso ser tão fantástico. Não é preciso ser assim tão perfeitinho. Ai, tu és demasiado fundamentalista. Isto tem que ser levado com calma. Na verdade, nós precisamos de mecanismos ou de momentos de pausa. Às vezes nós precisamos de momentos de pausa. Quando as dificuldades são tão grandes, nós podemos tomar um momento de pausa, que não significa não fazer nada, mas devemos tomar isto como um momento de reflexão, de nos sentarmos e de pensarmos o que é que nós podemos fazer sobre este gap entre aquilo em que eu acredito e aquilo que eu tenho que fazer e aquilo que eu faço, não é? Mas não quer dizer que nós vamos diminuir o ideal. Este é um perigo enorme. Não devemos fazê-lo, porque a partir daí é uma estrada sempre a descer. Porque à medida que nós vamos descendo, é verdade que o desconforto vai diminuindo e nós vamos querer que sempre cada vez mais descer esse nível do ideal, até que a nossa consciência fica diluída e a nossa mente original está sufocada. E então nós ficamos nesse estado de numbness, não é? Ficamos como que atordoados, confusos, nem sabemos já quem somos e aquilo em que acreditamos. Então, aquilo que nós temos que fazer para nos libertarmos desta sensação de desconforto, o que é que é? Bem, temos que nos livrar da nossa bagagem. Essa é a natureza caída, é aquilo que nós aprendemos no princípio divino. Para mim funciona a bagagem. Eu tenho tanta bagagem, malas e malas e malas. Algumas foram-me dadas pelos meus antepassados, outras fui enchendo durante a minha vida. Outras também vão enchendo as minhas malas. E o que é certo é que nestas malas está de tudo. Bom, é aquilo que nós chamamos de natureza caída. E nós temos a ilusão que com esta bagagem do meu mundo velho, nós vamos entrar na Chonil Book. Mas esta bagagem não é uma bagagem amada por Deus, por isso não tem espaço, não há espaço para esta bagagem no mundo, na nação que Deus ama. Não é? É incompatível, não funciona. Então, aquilo que eu tenho que fazer é libertar-me das coisas velhas que não pertencem à Chonilgu. São os hábitos. Nós sabemos quais são os nossos maus hábitos. Modos de pensar. Sobre os modos de pensar poderíamos também falar tanto, porque os modos de pensar estão tão enraizados dentro de nós que nós não sabemos que temos modos de pensar. Mas são modos de pensar construídos em todo um sistema da queda. Nós temos construções mentais acerca de nós e dos outros e do mundo que não vêm de Deus e têm que ser eliminados. Emoções, palavras, nós temos um vocabulário, nós ainda usamos palavras que não são palavras da Chonilgu. Não é só no mundo fora. Às vezes nós continuamos a usar palavras, às vezes até aquilo que se chamam palavrões. E isso não é... isso não está em ressonância com o lá do diapasão de Deus. E são coisas que nós não vamos deixar cair isto assim, pum, de repente, né? Vamos abrindo na mala, tiramos de lá dentro uma coisa, depois abrimos outra mala e tiramos outra, conscientemente, com um esforço consciente, todos os dias. Porque nós temos que substituir esta velha bagagem por outra que esteja em sintonia com a Chonilgu. E temos que estar conscientes que isto é uma bagagem, ou seja, isto não sou eu. O meu verdadeiro eu não tem isto. Isto foi herdado, foi adquirido e foi até nutrido e alimentado por mim, foi construído por mim, mas não sou eu. O que significa que eu posso deixar isto. Eu posso deitar fora. Então, é assim que nós vamos construir a Chonilgu.
seguros mais do que nunca daquilo em que acreditamos. Porque sabemos claramente que neste exato momento, aquilo que o mundo não vê está a acontecer. Ou seja, o reino ideal de Deus está a ser construído e nós fazemos parte dessa construção. Nós vamos agora terminar e se eu posso resumir aquilo que eu senti com esta simples palavra de desconstrução, que depois deu origem a toda esta construção deste sermão, foi realmente a necessidade de que não nos deixemos enganar. Esta desconstrução que nós vemos à nossa volta de conflito e de guerra é de Deus? Não. Então, não é eterna. Esta é a boa notícia. É que tudo aquilo que não é de Deus não é eterno. Claro que as penalidades destas pessoas que morrem, que não só morrem sem cumprir a própria vida, mas a forma como morrem, estão nos nossos corações, nas nossas orações. Mas este trabalho de desconstrução, é paralelo ao trabalho presente de construção da Chonin Group, da qual nós fazemos parte, como cidadãos da Chonin Group. Por isso, quando ouvirmos todas estas notícias e com aquilo que ainda está para vir do Japão, lembremos-nos da estratégia dos 12 anos do verdadeiro pai. Quem sabe se a estratégia de Deus é essa? Quem sabe se depois de tanta difamação nós somos empurrados contra a parede e finalmente declaramos publicamente, claramente, a nossa identidade. Porque não temos escolha. Não temos escolha agora. Eu sou um membro da Igreja da Unificação. Nós podemos estabelecer isto dentro de nós. A próxima vez que alguém me perguntar qual é a tua religião, ou eu sou um membro da Igreja da Unificação. E sobre isto eu tenho coisas maravilhosas para dizer da nossa teologia, daquilo em que acreditamos. E sou um membro também de um movimento que trabalha para a paz mundial. E juntamente comigo há milhares de pessoas que acreditam e que trabalham para esta paz. Nós somos seres de paz e identificamos como os filhos de Deus. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isto? Ninguém. Por isso, por detrás de todas as notícias que nós continuaremos a ver e as notícias que nos chegarão, lembremos-nos sempre, Deus está a construir conosco. Por isso temos que ser firmes, não ter medo, não nos deixarmos enganar e estarmos unidos uns com os outros. Nós somos um povo, aquilo que vimos ao princípio da desconstrução da humanidade, os povos uns contra os outros, as guerras, nós não podemos ter guerras dentro de nós e entre nós. Nós temos que estar unidos completamente e unidos com Deus e unidos com os verdadeiros pais. E isto é eterno, porque é de Deus e tudo o resto é efêmero. E para concluir, porque a coisa mais importante são sempre as palavras que vêm de Deus através dos verdadeiros pais, vamos ler. Todos no mundo de hoje esperam a paz, sonham com um mundo unido e ideal. Mas sem cada um de nós, esse mundo ideal não aparecerá. Só há uma maneira de alcançar esse mundo. Cabe a cada um de nós estabelecer uma base, a base comum, para perseguir o ideal e depois trabalhar no nosso ambiente para o concretizar. Em todas as sociedades existem fricções devido a facções rivais. As pessoas lutam mesmo no seio das suas famílias. Vemos que até a nossa própria mente e o nosso corpo estão em conflito. Assim, o caminho para a paz e a unidade não pode ser descoberto em nenhum outro lugar senão dentro de nós. Não há outro caminho senão a difícil busca interior. Muito obrigada. Vamos então orar.
Muito amado Pai Celestial e verdadeiros pais, siamo profondamente grati, Genitore Celeste, perché possiamo davvero vedere il tuo lavoro. Podemos ver o teu trabalho nas nossas vidas, no mundo, em tudo aquilo que nos circunda, nós podemos ver o teu trabalho. Nós podemos ver o teu diapasão que sempre nos dá a nota de referência para que nós nos possamos afinar contigo. E o teu desejo é que esta nota de referência possa ser reconhecida por toda a humanidade, sem distinção. Então, nestes tempos que nós estamos a viver e com tudo aquilo que nos espera, que está à nossa frente, oramos para que, através da nossa mente original, sempre nós possamos identificar a tua vontade, o teu trabalho, o teu plano, a tua estratégia, para que não nos deixemos confundir, não nos deixemos desmoralizar, que não nos perdamos e que não nos perdamos sobretudo de ti, não nos perdamos uns dos outros, que possamos sempre, cada vez mais, ser uma única coisa entre nós e contigo e com os verdadeiros pais, que tudo aquilo que verdadeiramente ouvimos e que habita dentro de nós seja a tua guia, a tua palavra, a tua vontade. É com muita gratidão que nós queremos oferecer este momento em que, como comunidade, nós podemos partilhar sobre tudo aquilo que é o teu trabalho providencial. E oramos, Pai Celestial, para que sempre e cada vez mais nós possamos sentir-nos verdadeiros cidadãos da Johnny Book e que possamos sempre, cada vez mais, ser substancialmente cidadãos da Johnny Book, dessa nação que tu amas e que nós mesmos amamos. Oramos para que a tua bênção possa estar conosco e oramos, Pai Celestial, com o nosso coração por todos os teus preciosos filhos e filhas que neste momento de grande aflição, as suas vidas são pedidas como sacrifício. Não são vítimas anónimas, os nossos irmãos e irmãs são ofertas preciosas para o céu e ajuda-nos a honrar tanto o sacrifício através do cumprimento da nossa responsabilidade. É com gratidão que eu te ofereço esta oração e no nome de todos os meus irmãos e irmãs, no meu nome Ana Paula e Moreno, da família Berto, família abençoada central, Ahachu. Bem, os anúncios, não é, Carla? Pois. É só, há dois anúncios que vêm do Departamento de Bênção, Famílias Abençoadas, que diz respeito a dois workshops que se irão realizar, no mês de novembro. Um é para a primeira geração, por isso, primeira geração, Jacob Children, e é do dia 10 a 12 de novembro, em Tirana, na Albânia. E este workshop vai funcionar também por Zoom, mas claro, a presença é muito apreciada. E depois o workshop para a segunda geração, de 17 a 19 de novembro, em Glanov, na Polónia. Aqui realmente a presença é requerida. Se quem precisar deste workshop para ir à bênção ou para se qualificar como candidato para estar no site, tem que estar presencialmente. Quem não puder, tem que discutir o caso pessoalmente. Porquê e como é que se vai poder fazer? Porque mesmo por questões logísticas, o centro da Polónia não permite, as duas salas, uma delas não tem internet, é bastante complicado, ok? E pronto, mais dúvidas sobre isto, depois podem falar com a Carla, por exemplo. Ok? Muito obrigada a todos. Obrigado, Paula. Foi muito bom. Temos mais coisinha para falar? Não? Pronto, acho que não te mostrar um vídeo. Tá bem. Bom, então vamos
Nos despedir dos nossos irmãos que estão no Zoom. Muito obrigado por participarem. E, bom, foi gravado também, então qualquer coisa, se vocês quiserem assistir, vai estar no YouTube. Então, muito obrigado. Tchau.